de volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o vice-governador eleito do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Vice-governador, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth e todos os audiências do Band Cidade. Vice-governador, o senhor já estava aqui no estúdio quando a gente falava sobre a situação do pagamento do governo do estado, que ainda não anunciou o calendário de outubro e permanece o vácuo para o 13º salário de 2017. Concluiu o pagamento daqueles 15% que faltam. Como é que o senhor vislumbra esse cenário econômico do ponto de vista de folha de pessoal nesse início de gestão Fátima Bezerra Antenor Roberto? Essa é uma matéria que foi muito debatida durante a campanha, tanto no primeiro turno com 8 candidatos, como já no segundo turno os 2 candidatos. E até porque no primeiro turno o atual governador participou como candidato. Então, a população está consciente de que a situação do Estado é dificílima no que diz respeito à condição financeira para enfrentar esse pagamento que continua em atraso. Inclusive, o pagamento do 13º também serve para você ter uma ideia da massa salarial, das diferenças que existem de massa salarial e a discrepância e a concentração. Porque quando se diz assim que 85% do 13º de 2017 foi pago, mas faltam 15%, aí você pergunta, esse 15% qual é a margem salarial dele? Quer dizer, são os que ganham a partir de R$5.000. Então, você imagina você ter pago 85% e essas pessoas ganham o máximo que elas recebem, R$5.000. Então, 15% de alguém que ganha mais. Então, é muito discrepante a massa salarial de remuneração dos servidores para você ver. E essa crise do pagamento gerou já outras modulações na economia. Porque é um dinheiro que deixou de circular na atividade vinculada, sobretudo, ao comércio, ao consumo, bens duráveis ou bens não duráveis, e com o endividamento, a reposição desse dinheiro não circula no comércio, porque as famílias vão destinando esse dinheiro ao pagamento do juros nos bancos. Então, as famílias bastante endividadas já. Durante a campanha, Fátima chegou a se emocionar algumas vezes, porque as pensionistas abraçavam ela e imploravam, governadora, coloque nosso pagamento em dia. Então, é uma situação socialmente muito grave. Mas a população, digamos, não vai ser surpreendida em saber que o novo governo vai assumir nessas condições. Fátima, no primeiro momento, vai reunir o que são as duas grandes características que lideraram, aliás, que prevaleceram com a sua liderança nessa campanha, que é credibilidade e coragem. Agora, esses dias mesmo ela está em Brasília, não só tratando das emendas, mas também tentando abrir já interlocuções com as instituições, com vistas a minimizar os efeitos da falta de investimentos e vendo possibilidades em que a gente possa encontrar fontes de recursos para, ao mesmo tempo que a gente aliviasse alguns compromissos do Estado, pudesse liberar a fonte 100 para pagamento de servidores. Vice-governador, o senhor tem dito em recentes entrevistas que vislumbra uma reforma administrativa. Que perfil viria dessa reforma administrativa? Corte de secretariado, corte de comissionados? Como é que o senhor vislumbra esse corte? Eu tenho tido cuidado de não inovar nada. Essa questão da reforma administrativa foi durante os debates sabatinas, ela dizia, nós faremos algum tipo de reforma administrativa. Não como uma reforma administrativa com aquela ideia de panaceia. Sobretudo, no Brasil se passou a analisar sempre a reforma administrativa como demissão do servidor. E ela procurou exatamente fugir dessa ideia, tentar até estigmatizar, não. A reforma administrativa que ela falou durante os debates é mais de você... eu, por exemplo, tenho uma opinião que o Estado é como se fosse uma torre de Babel. Os órgãos não têm interseção, diálogo institucional. Agora que começou um certo grau de informatização, de uma linguagem informatizada, em que você desburocratiza um pouco, mas certamente o olhar de Fátima, ela também, isso foi o que ela falou nos debates, tem que olhar, ela chamou assim, um governo de catar moedas. Então você tem que rever o consumo de combustível, você vai ter que rever a questão do uso das diárias, você vai ter que racionalizar, ela chegou a falar em telefones, que já vem sendo tratado, mas precisa melhorar. Ela pensa também na reforma administrativa em fazer otimização, evitar superposição de funções. Então são coisas que não sou eu que estou inovando, foram coisas que durante o debate, durante as entrevistas sabatina, ela foi deixando fluir porque já estavam contempladas no programa de governo dela como diretrizes. Então, todo governo
sempre pensa na reforma administrativa. A reforma administrativa que Fátima falou, até porque já se conhece que o Estado não tem também essa margem, como muitos pensam que é um governo inchado, sob o número de servidores que quisesse cargo comissionado, isso também não é mais verdadeiro. Há um certo tempo que o Estado já vem fazendo ajustes, mas sempre há ajustes e correção para fazer, sobretudo nessas franjas. Os mecanismos de controle nas franjas da administração pública ainda são muito frouxos. Isso aí você pode melhorar muito. A gente vê pelo tipo de demanda judicial que acontece lá na Procuradoria-Geral do Estado. A judicialização também é outro problema que o Estado vai ter que enfrentar, porque, por exemplo, na questão da saúde, às vezes vem uma decisão judicial para o Estado entregar uma medicação de um custo que é incompatível com toda a expertise que o SUS já tem. São, às vezes, remédios mais experimentais. Felizmente, uma parte da magistratura vem amadurecendo e tendo maior discernimento e maior equilíbrio nas ortogas dessas obrigações de fazer. Mas, muitas vezes, o Estado é surpreendido com decisões judiciais que encarecem muito. Quer dizer, o juiz tem que pensar no tratamento que deve cobrir a população dentro da concepção do SUS. E muitas vezes há uma individualização nessa entrega que traz um maior prejuízo na pouca receita, muitas vezes, que aquele secretário dispõe para fazer uso. Outra coisa são os bloqueios judiciais. Nós somos um país que, para você ter ideia, Ana Ruth, criou, dentro de uma emenda constitucional, uma ideia de que a União abriria uma linha de crédito para você, veja bem, endividar os estados com essa linha de crédito para pagar precatórios judiciais. E como essa linha de crédito não está disponível no momento, o que tem acontecido é que um estado que tem poucas receitas sofre constantemente bloqueios judiciais. Então, esse é um dos dramas que Fátima, no diálogo com o Poder Judiciário, chamando o Poder Legislativo todo, a gente pode racionalizar, no lugar que falta tantos recursos, a gente pode racionalizar. Tem colegas da Procuradoria que defendem já há um certo tempo que, como já é feito no modelo dos precatórios tradicionais, se fazer também nas requisições de pequeno valor, isso, uma provisão de um valor que o Estado, para que o secretário de Planejamento e Finanças possa exatamente ter uma previsão, ele não ser surpreendido com aqueles bloqueios a cada mês, a cada período. Então, isso também na Procuradoria nós já temos algumas discussões que podem ajudar ao governo Fátima também a minimizar esses impactos. Além do que falta, você ainda recebe essas obrigações de fazer, ou muitas vezes os bloqueios judiciais. Vice-governador, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas e o perfil do secretariado? O que é que vem como fotografia do primeiro escalão da governadora Fátima Bezerra? Também nos debates, Fátima deixou muito claro, ela vai fazer um governo com a gestão técnica, mas não é aquele técnico pelo técnico, é com perfil e sensibilidade política. E hoje mesmo eu fiz uma ligação para ela e disse: governadora, dê um comando aí para acabar com essas especulações aqui embaixo do Rio Grande do Norte, até a sua volta, porque isso está com Fátima Bezerra, é um comando dela e que ela não vai abrir mão dessa autonomia, porque a soberania dos votos foi dirigida a ela. A gente começa aqui no estúdio com o vice-governador eleito, Antenor Roberto. Vice-governador, muito obrigada, sucesso nessa empreitada. Obrigado a vocês. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A sua companhia agora é o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.